Som. Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus. Antes da minha palavra, vamos lembrar que o mês de outubro é o mês de aniversário da nossa igreja. E já no próximo domingo, teremos a ceia do Senhor nos dois cultos. Nosso coral terá uma participação especial de manhã e à noite também. E à noite teremos um mensageiro especial, o pastor Hélio Schwartz Lima estará conosco, vindo diretamente de Atibaia para trazer essa primeira mensagem à nossa igreja. Espero que todos possam estar conosco, tragam visitantes. São 67 anos de existência, de organização da igreja, né? E nós sabemos que muito da nossa história está aqui naquela cadeira, né? Completou aniversário, está conosco aqui. Então é com alegria que nós celebramos 67 anos da nossa igreja. Então, primeiro domingo de outubro, depois marque nas suas agendas, nós temos isso no nosso boletim também. Todos os domingos à noite teremos um convidado especial, trazendo a palavra de Deus à nossa igreja. Dia 22, eu quero que você traga um sábado, um convidado com você, um visitante, estará conosco o Som Maior, né? O Som Maior estará conosco, então, no sábado. Então, venha e traga também visitantes. E aí, nesse sábado, né, nós teremos, então, a nossa festa mesmo, né, Rose? A nossa festa mesmo, né? Eu já estou cobrando ela. Teremos a nossa festa de aniversário mesmo, de 67 anos da nossa igreja, ok? Também teremos um presentinho, uma lembrança, né, para as famílias da nossa igreja, mas é uma surpresa ainda. Antes era fofoca, né? Agora é spoiler, né? Então eu estou dando spoiler, né? Para vocês, nós vamos ter uma lembrancinha especial para cada família da igreja. Muito bem. Nós estamos também finalizando a reforma do estatuto. O André já me informou que os dois textos estão no site, tá? O texto anterior e o proposto pela comissão. Então, por favor, se você tiver, entre lá no site, dê uma lida. Se você tiver alguma sugestão, crítica, envie no WhatsApp da igreja. Está aí no boletim, é só você anotar o WhatsApp da igreja e mande. E nós, no dia 10 de outubro, finalizaremos então com as sugestões dos membros da igreja para, em novembro, nós aprovarmos o novo estatuto. Então, por favor, 10 de outubro é o prazo fatal, ok? Então, toda sugestão, toda crítica, toda alteração proposta até o dia 10 de outubro. Então, marquem, né? Mês de outubro, mês de aniversário da nossa igreja. Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 8. A partir do versículo de número 26. E nesta manhã eu quero falar sobre o impressionante consolo do Espírito Santo. O impressionante consolo do Espírito Santo. Romanos 8, 26 e 27. Na minha versão está assim. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O impressionante consolo do Espírito Santo. Nesse texto, na verdade, nesta carta que Paulo escreve aos Romanos, ele escreve uma carta para uma igreja que ele não conheceu. Ele não fundou a igreja de Roma. Então ele se propõe a visitá-los. E antes de visitá-los, ele escreve essa carta para compartilhar a fé. A fé deles e a fé dele, Paulo. Por isso é uma carta tão doutrinária, tão teológica. Porque ele está compartilhando a fé. E aqui, depois, no capítulo 8, depois de ele tratar da vida pelo Espírito, falar sobre a glória que nos aguarda, aqui neste momento ele fala sobre o ministério
muito especial do Espírito Santo que habita no crente. Toda vez que você ouvir falar de alguém que se converteu a Cristo, de fato, saiba você que no momento da conversão desta pessoa, o Espírito de Deus passa a habitar no coração dessa pessoa. Nós somos habitados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele não está inerte, não está parado, em silêncio em nós. Ele está operando em nós. Ele vive em nós. Por isso, Paulo nos encoraja a viver nele, porque ele vive em nós, então ele nos encoraja a viver nele. E viver no Espírito é, sem dúvida nenhuma, o alvo que nós devemos perseguir nesta terra. Vocês bem sabem que a história da humanidade tem ensinado que o homem depende de Deus. Todos nós carecemos de Deus. Muitas vezes nós nos esquecemos quando estamos na bonança, na tranquilidade, quando as coisas estão sorrindo para nós, nós nos esquecemos. Mas quando vêm os apertos da vida, e não são poucos, quando enfrentamos as crises da vida, que fazem destacar as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas ansiedades, aí percebemos o quão dependentes somos do Senhor. Paulo aqui, portanto, nesse sermão que estou propondo aos irmãos, faz destacar no versículo 26 para nós, nessa manhã, a palavra fraqueza. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. É duro admitir isso, né? Que somos fracos, sim. Fracos, nós não temos recursos próprios, internos, que muitas vezes não nos ajuda a dar conta daquilo que vem contra nós e sobre nós. Tudo que podemos fazer no momento da dificuldade, da pressão, é olhar para os altos céus. Olhar para as mãos daquele que pode nos dar a dádiva que precisamos. Porque precisamos dele. Paulo, então, ele nos esclarece que o ministério do Espírito é um ministério de consolo, de encorajamento, de fortalecimento. Por isso que eu digo aqui, nesta manhã, que o consolo do Espírito é impressionante. Porque em meio à nossa fraqueza, sem nenhuma explicação plausível da nossa razão, nós encontramos forças nele para enfrentar as nossas lutas, embora sejamos fracos. Então veja só. Como é que o Espírito de Deus nos ajuda, nos consola? Por que é que eu estou dizendo que é impressionante o consolo do Espírito Santo? Em primeiro lugar, por causa do próprio Espírito de Deus, que é o nosso consolador. Jesus, quando estava se despedindo dos seus discípulos, ele disse o seguinte, João capítulo 14, é o seu discurso de despedida. Então, lá no versículo de número 16, ele diz aos seus discípulos: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro ou outro consolador para estar com vocês para sempre. Essa palavra outro, no grego, significa outro da mesma espécie. Então ele está dizendo, eu pedirei ao Pai e ele dará outro da mesma espécie que eu, conselheiro ou consolador. Então é o próprio Cristo que está conosco, através do seu Santo Espírito. E o que é o consolo? A palavra consolo ou consolador também na língua grega, significa aquele que está ao lado para ajudar. Então ele é o nosso consolador no sentido que é aquele que está ao nosso lado para nos ajudar, para nos socorrer, para nos proteger, para nos fortalecer, para nos aconselhar, para nos defender. Veja quantos sentidos aqui. Então, o consolo dele vem com essa natureza. É dessa natureza, portanto, que é o consolo do Espírito de Deus. No versículo de número 11 do capítulo 8, que nós estamos, e espero que você esteja com a sua Bíblia aberta,
nós temos assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo, Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Veja como ele repete isso. O Espírito habita em vocês e ele comunica a vida. Então, quando nós estamos desfalecendo, abatidos, desanimados, com os nossos joelhos trôpegos, devemos nos lembrar dessa afirmação do apóstolo: o Espírito Santo habita em vocês e ele comunica vida. O Espírito Santo que habita em vocês é o Consolador, aquele que ajuda, aquele que aconselha, protege, defende, está ao lado. É isso que Paulo estava falando a respeito deste Espírito que conhece as nossas fraquezas. Que fraquezas são essas? Bom, primeira pista que nós encontramos aqui está no próprio versículo 26. Pois não sabemos como orar. Essa é uma fraqueza. Às vezes nós estamos enfrentando uma luta tão difícil que nós não sabemos nem para que direção olhar. Estamos orando pensando que Deus me defenda disto aqui, mas na verdade eu preciso de defesa disto daqui. Não disso, mas daquilo outro. Estou orando na direção errada. Ou nem sei o que eu vou falar. Às vezes, tudo que pode vir à minha mente, ao meu coração, um suspiro. Falo, Deus. Já aconteceu isso com você? Você não conseguir falar. Você não conseguir construir uma frase na sua oração. Tudo que você consegue fazer é um suspiro e dizer, Deus. Essa é uma fraqueza. Porque nós somos frágeis. Nós não conseguimos muitas vezes encontrar caminhos para a nossa situação. Não encontramos forças para enfrentar a nossa situação. Como gostaríamos muitas vezes ter a jovialidade de Davi ao se deparar com aquele gigante, ter toda aquela confiança, né, usando seus próprios recursos. Ele não precisou da armadura de Saul, não precisou de nada. Ele foi lá em nome do Senhor dos Exércitos. Como nós gostaríamos de ser assim em todos os momentos, mas nem sempre somos assim. Às vezes somos como soldados que assistiram todo aquele duelo. Ficamos ali com medo, né? Sem conseguir dar um passo na direção do nosso gigante. Fraqueza. Mas o Espírito de Deus nos ajuda em nossa fraqueza. Pois essa fraqueza indica que nós muitas vezes não sabemos como orar. Orar, oramos, mas como orar? O que nós sabemos, mas o como? Quando nós também podemos saber, mas o como orar? Há uma diferença. Senhor, socorro, ok. No momento da crise, ok, socorro. Mas como? Como apresentar essa oração? É uma fraqueza no nosso ser, quando sofremos, quando estamos enfrentando lutas. Uma outra pista em relação a essa fraqueza está no versículo 18 do capítulo 8. Veja só o que ele diz. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, aqui está outra pista dessa fraqueza. Os nossos sofrimentos atuais não são os do passado e nem aqueles que dizem respeito ao futuro, mas os de hoje. Então, Paulo está dizendo, olha, os nossos sofrimentos atuais, o que você está enfrentando hoje, não pode ser comparado com aquilo que será revelado em nós, através do seu Santo Espírito. Mas aqui está a pista. Não sabemos como orar e os nossos sofrimentos atuais. Tem uma ligação, né? Senhor, como é que eu oro a respeito disso que eu estou passando hoje? Como é que eu oro, Senhor? Como é que eu peço? Como? Eu sei o que pedir. Posso até saber quando pedir. Mas como?
como pedir? Como entender que o Senhor aceitará a minha oração, o meu pedido, e entenderá o meu pedido? A resposta está na pessoa do Consolador. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Segundo, a intercessão do Espírito me faz entender que temos um consolo impressionante da parte dele. O Espírito ora por nós. A Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 7, 25, que Jesus vive para interceder por nós, sabia? Ele está sentado à direita do Pai e vive para orar por mim e por você. Então nós estamos entendendo que o ministério do Espírito de Deus também é um ministério de intercessão, de orar por mim e por você. Enquanto Jesus intercede por mim e por você, lá no trono de Deus, à direita do Pai, o Espírito de Deus intercede por mim e por você aqui, dentro de nós, em nós, está orando por nós. Veja que coisa impressionante aqui. Você percebeu nessa leitura do versículo 26? Ele diz, da mesma forma o Espírito. Que forma é essa? Da mesma forma o Espírito nos ajuda. O que é que Paulo está falando aqui a respeito desse da mesma forma? Bom, ele fala que, lá no capítulo 8, né, a partir do versículo 19, né, ele vai falar que a natureza está aguardando com grande expectativa que os filhos sejam revelados, pois ela, a natureza, foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A natureza sofre por causa da presença do pecado. Então o que acontece? Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores, como dores de parto. A natureza geme por causa da presença do pecado, né? E não só isso, versículo 23, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. A natureza geme e nós gememos, aguardando por aquele grande dia. Aí que você encaixa o versículo 26. Da mesma forma, o Espírito geme. Mas ele geme por quê? E por quem? Ele geme por nós, orando por nós. Da mesma maneira que a natureza está gemendo por causa da presença do pecado, que os filhos de Deus gemem, esperando o grande dia, o Espírito Santo geme por interceder por nós, orando por nós. Isso significa que ele sente a intensidade, nós devemos sentir essa intensidade da sua intercessão. São gemidos inexprimíveis, numa linguagem que nós não conhecemos, mas que Deus conhece. Mas que revela aqui a força da sua intercessão por nós. Vocês entenderam? Veja, a natureza geme por causa do pecado. Nós gememos aguardando aquele grande dia. E da mesma maneira o Espírito geme por nós quando intercede por nós. Você quer entender a força desse gemido? Tiago capítulo 4, versículo 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? O Espírito que habita em nós tem fortes ciúmes por nós? Você já imaginou ser tão querido, tão amado assim? O Espírito que habita em nós, que é o nosso consolador, que é o nosso conselheiro, que é o nosso ajudador, que nos ajuda na nossa fraqueza, que intercede por nós,
tem fortes ciúmes por nós. É por isso, irmãos, que o diabo não pode possuir o corpo de um crente. Porque o Espírito tem fortes ciúmes. Você acha que ele vai abrir mão de nós? Você acha que ele vai nos desprezar, vai nos esquecer? Ele tem fortes ciúmes. O Tiago está usando uma expressão humana para dar a ideia da intensidade do amor do Espírito de Deus por nós. Por isso que ele intercede da forma que ele intercede. Com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos como orar, mas ele nos ajuda. Nós entendemos então a profundidade da sua intercessão, a força da sua intercessão, a profundidade da sua intercessão por nós. E ele intercede pelos santos, e aqui diz, não pelos perfeitos, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Nunca é contrária à vontade de Deus, sempre de acordo com a vontade de Deus. Mas ele apresenta ao Senhor Deus a nossa oração. Pai, quem já não está sabendo orar? Como orar? Está nesse momento confuso, desorientado, desnorteado, abatido, desanimado. Ele não está sabendo como orar. Mas o que ele quer é isto. Com gemidos inexprimíveis. Porque ele me conhece. Salmo 139 diz que ele nos conhece perfeitamente. Antes que a palavra venha à minha boca, ele já sabe qual é o meu pensamento. Então, ele intercede por nós aqui na terra e em nós. E temos reforço no céu, porque Jesus também intercede por nós. Você quer consolo maior do que esse? Nós nunca estamos abandonados, nunca sozinhos. Quando você chegar no seu lugar, no seu quarto, não sei aonde, com a sua dificuldade, com a sua luta, e você olhar para o céu, só fizer isso, ó. O Deus triuno já estará em ação. Consolo do Espírito, a intercessão do Espírito e a intenção do Espírito. Qual é a intenção do Espírito na sua intercessão, na sua oração por mim? A gente que está orando por mim ou por você, mas está pedindo coisas contrárias àquilo que eu desejo ou que eu quero. Estão orando, mas estão orando por algo que eu não quero ou não desejo. Isso pode acontecer. Qual é a intenção do Espírito quando ele está intercedendo por mim? E aqui já temos uma implicação, ele nos ajuda não somente na oração, ele também age. Se você quiser conferir, depois você abra lá em Gênesis 1:2. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, na criação. E nós sabemos que esse verbo pairar, lá na língua original, tem relação com chocar, como uma galinha que choca ovos. Ou seja, o Espírito de Deus estava sobre as águas comunicando vida. Foi ele quem envolveu Maria, para que Maria concebesse virgem. E ele que habita em nós. É ele quem ressuscitou Cristo das garras da morte. E ele está em nós. Então ele não está apenas nos ajudando na oração, está nos ajudando na nossa vida também. Na condução da nossa vida. Eu lembro que, eu gosto sempre desse texto, sempre ele é um pouco enigmático para mim, mas eu tenho certeza que diz respeito ao Espírito de Deus. Isaías capítulo 30, versículo de número 21, nós lemos o seguinte: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o.
Que voz é essa? É o Espírito de Deus. Posso comprovar isso? Bem, voltando ao nosso texto de Romanos capítulo 8, no mesmo texto que estamos pregando, se você for lá no versículo de número 14, você lerá. Porque todos os que são o quê? Guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. O que é ser guiado? Como aquele que tem problemas de visão e precisa de alguém que o conduza, que o guie. E essa é a especialidade do nosso Deus. É o nosso grande pastor. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me pelas veredas da justiça. Essa é a especialidade dele. Ele está adiante e está nos guiando. Há algum outro consolo maior do que esse? Por isso eu digo que esse consolo é impressionante. Ele não nos ajuda apenas na oração, mas está guiando a minha vida. Ele conduz a minha vida, Ele comunica a vida na minha vida. E Deus, conforme Paulo está dizendo aqui, versículo 27, e Deus que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito. Qual é a intenção do Espírito ao interceder por mim e por você, nos ajudando na nossa fraqueza? Versículo de número 27 que nós lemos, né? Qual é a intenção dele? Versículo 6 do próprio capítulo 8, nós lemos: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Essa é a intenção do Espírito em relação a mim e a você. Ele geme com gemidos inexprimíveis, nos ajudando na nossa fraqueza, para enfrentar os nossos sofrimentos atuais, de acordo com a vontade de Deus, mas a mentalidade dele, a intenção dele é vida e paz para nós. Outro texto que eu amo, que está em Jeremias 29:11, que já preguei aqui várias vezes, diz o Senhor: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Essa é a intenção do Espírito. Que consolo impressionante, irmãos. Na nossa fraqueza, não sabemos como orar, estamos com sofrimentos nos dias de hoje, e o Espírito nos concede esta ajuda. A intenção, portanto, final do Espírito de Deus é glorificar o Pai através da vida dos filhos. Romanos capítulo 8, como nós estamos considerando aqui, veja só o que o apóstolo diz, a partir do versículo de número 14. Diz aqui: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que escravize para novamente temerem. Não há razão para ter medo, porque o Espírito habita em nós. Não há nenhum sentimento de escravidão, porque esse Espírito não é o Espírito da escravidão, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho. Uma relação que os judeus do primeiro século não concebiam, achavam falta de respeito. Mas Jesus nos trouxe essa face de Deus. Ele é Pai e mais ainda, você pode se aproximar dele e dizer: Paizinho. Por causa do Espírito que habita em nós. O próprio Espírito, versículo 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso faz toda a diferença. Sim, estou passando por essa dificuldade. Sim, estou passando por essa dor, por esse sofrimento. Sim, estou no meio desse perrengue, mas eu sou filho de Deus. O Espírito de Deus, então, confirma, testemunha ao meu espírito que sou filho de Deus e por isso eu tenho os seus cuidados, eu tenho o seu consolo. Bem, talvez você possa se perguntar então, por que
Tudo bem, Jesus está me ajudando, Deus está me ajudando, o Espírito de Deus está me ajudando em minha fraqueza, porque eu não sei como orar, porque eu não sei como lidar com esses sofrimentos atuais, ainda não consegui enxergar porque esses sofrimentos atuais estão aqui a pressionar a minha vida. E aí eu quero fechar com o texto que eu já preguei aqui, os versículos seguintes. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Impressionante consolo, que não somente nos ajuda em nossa fraqueza, mas que nos leva a ter a imagem de Cristo em nós. É por isso que sofremos, irmãos. Deus está por trás de todas as coisas, mas o Espírito nos fortalece, para que nos mantenhamos em pé, crendo nele, crendo no seu conforto, no seu fortalecimento, no seu encorajamento. Eu não sei como você entrou nesta manhã, mas eu quero dizer que o nosso Senhor, o Espírito Santo, é o grande ajudador da sua vida. É o grande consolador da sua vida. Ele quer comunicar vida ao seu coração. Ele sabe que muitas vezes você não tem forças, não sabe nem como orar, mas está com você para fortalecer o seu coração. Eu quero orar por você nesse momento. Fique em pé. Quero que você agora coloque diante do Senhor aquilo que é a sua fraqueza. Não sei qual é a sua fraqueza, quais são os seus sofrimentos atuais. Você precisa do Senhor deste encorajamento. Você precisa do Senhor dessa intercessão profunda e intensa. Talvez agora nesse momento você até ouça esses gemidos inexprimíveis que estão sendo colocados diante do trono de Deus agora, pelo Espírito de Deus. Talvez você ouça, porque Ele está intercedendo com você e em você. Jesus está intercedendo à direita do Pai agora por você. E o Espírito está intercedendo por você agora, neste momento, em você. Pai querido, obrigado, Senhor, pela palavra que lemos, porque entendemos que o consolo que vem do Teu Santo Espírito é um tremendo consolo, é um impressionante consolo, porque o Senhor é um Deus incomparável. Não há nenhum Deus na face da terra que seja como o Senhor, se existisse, é claro. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos porque Teu Filho amado, Cristo Jesus, está à sua direita, agora, nesse instante, orando por mim e por esse Teu povo. Muito obrigado. Mas ainda mais eu te louvo, Senhor, porque o Teu Santo Espírito está em nós, intercedendo por nós. O próprio Espírito de Deus, que esteve pousado sobre as águas da criação, está agora em nós, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis, porque nos ama intensamente, e nós não conseguimos compreender o amor do Senhor, que tem fortes ciúmes por nós. Pai querido, que a verdade desta palavra possa fazer com que cada um de nós que aqui estamos saiamos deste lugar, Senhor, fortalecidos, sabendo que somos guiados pelo Espírito do Senhor, sabendo que o Senhor jamais nos abandonará, mesmo no momento em que só possa dar um suspiro na minha oração, por conta da tristeza,
por conta das dores, só consiga dar um suspiro, eu sei que teus gemidos inexprimíveis, ó Espírito de Deus, há de colocar no meu coração a paz que excede a todo entendimento. Obrigado, Senhor, te louvamos, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Espírito de Deus está aqui.